Neste tutorial, vamos aprender a criar uma animação 2D de uma baleia, com um efeito de profundidade e que simula um visual 3D. Vou mostrar todo o processo passo a passo, explicando como cada elemento foi animado e como todas as partes foram combinadas para construir a animação final. Antes de começarmos, é importante que os elementos da ilustração estejam separados e convertidos em shapes dentro da composição. Vou disponibilizar na descrição o arquivo vetorial em Illustrator utilizado neste projeto, mas se preferir você também pode recriar os elementos diretamente no After Effects, utilizando a imagem como referência. Para este exercício, vamos trabalhar com os seguintes elementos: a parte branca inferior, a cauda, a barbatana e as nadadeiras. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é criar o corpo da baleia. Com a ferramenta de elipse, segurando o Shift, a gente vai criar a elipse e centralizar aqui na composição. Antes da gente iniciar de fato o corpo, a gente vai precisar zerar tanto a posição do transforme da elipse, aqui a gente coloca 0 e 0, quanto a gente vai zerar o ponto âncora do transforme da própria camada. Aqui a gente vai colocar 0 e 0. Mas lá na frente a gente vai entender o porquê de fazer isso, mas é muito importante que vocês zerem tanto a posição quanto o ponto âncora do transforme da elipse e da própria camada da elipse. Agora, aqui na Ellipse Path, a gente vai clicar com o botão direito e converter para Bezier. Feito isso, a gente vai agora criar o corpo da baleia. No tamanho do stroke, a gente vai deixar em 110. Em Add, a gente vai adicionar um Trim Path, abrir as propriedades e em End, a gente vai deixar em 18. Agora, a gente vai aqui em Stroke, abrir a propriedade de Taper e vamos configurar os parâmetros de Start e End. Aqui nesse primeiro, a gente vai deixar 42. No segundo, a gente vai deixar 58. Os dois seguintes, a gente vai deixar em 0. Nesse quinto, a gente vai deixar em 60 e no último a gente deixa em 30. Aqui no Trim Paths eu acho que eu vou diminuir mais um pouquinho o End para 15 para ficar menos alongado o corpo. Agora, no Offset, eu vou alinhar o meio do corpo no ponto superior. Vou deixar bem aqui no meio mesmo. Em menos 25 fica ok. Agora a gente vai entender o porquê da gente ter centralizado tanto a posição quanto o ponto âncora no começo da criação da elipse. Aqui em Windows, a gente vai abrir o Create New From Paths. Vai selecionar o path da elipse e vai clicar aqui em Trace Path. Ele vai gerar um nulo a partir do caminho. Agora aqui a gente vai dar um U e vai abrir o parâmetro do nulo de progresso e vai ver que ele está aqui com uma expressão. A gente vai tirar essa expressão segurando a tecla Alt e clicando no reloginho. Agora a gente percebe que o nulo está invertido, ele está vindo para trás e eu vou querer que ele venha para frente. É só trocar os keyframes. O primeiro eu vou botar aqui em 3 e o último vai se tornar o primeiro, no caso, eu vou deixar no começo. E pronto, ele vai fazer o caminho completo. Esse nulo, a gente vai usar ele para vincular tanto as nadadeiras como a cauda e a barbatana. Por isso que é essencial a gente criar ele no caminho do corpo da baleia. Eu vou renomear para nulo. Vou aproveitar também para renomear o corpo. E também já vou animar o próprio corpo aqui no Offset do Trim Paths. Vou clicar no reloginho e vou lá no final. Vou até trazer esse keyframe 1,
frame mais para frente para ficar alinhado. E vou digitar aqui -1. O -1, no caso é 360 graus, que a gente vai dar a volta completa. E vai ficar assim. O nulo vai vir junto com o corpo da baleia. Agora nós iremos adicionar os elementos da baleia que eu já disponibilizei aí para vocês na descrição. Ou vocês poderão printar o que eu deixei no começo desse vídeo e recriar dentro do próprio After Effects. Aqui a gente vai iniciar pegando esse elemento branco, que é a parte de baixo da baleia. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. E para que esse elemento fique dentro do corpo da baleia, a gente vai colocar ele aqui. E na camada desse branco a gente vai adicionar um efeito chamado Set Matte. Aqui a gente só vai trocar o branco corpo para o corpo, que é no caso a parte preta da baleia. E ele vai ficar já aqui dentro, tá vendo? Agora, para a gente fazer com que ela simule a rotação da baleia nadando, basicamente a gente só vai animar a posição. A gente abre aqui o parâmetro de posição, vai trazer para fora e vai trazer para a parte de dentro. Lembrando que a gente vai vincular também essa parte branca ao nulo, para ele fazer esse movimento de rotação. Então é aqui que a gente vai dar o play e ele já vai rodar. Inclusive, vou até afastar um pouquinho mais a posição para trás. Vou selecionar os dois keyframes e vou deixar um pouquinho mais para trás, para ficar alinhado tanto essa parte aqui como a parte preta. Dá o play de novo e já está acontecendo a rotação da baleia. Agora a gente vai adicionar a cauda da baleia. Da mesma forma, eu vou dar o Ctrl+C aqui, o Ctrl+V. Vou dar uma centralizada aqui nela e aumentar a escala. E vou criar uma pré-composição com essa cauda. Deixar aqui o nome cauda comp mesmo. Ok. Vou diminuir novamente a composição. Aqui. E vou rotacionar um pouco para ficar de acordo com o corpo da baleia. E por fim a gente vai vincular ela no nulo. Se a gente der o play aqui, ela já vai estar vinculada. Inclusive, eu acho que eu vou diminuir mais um pouquinho. A gente diminui, afasta. E para a gente dar um efeito de movimento nessa cauda, a gente vai abrir aqui a pré-composição dela e vai adicionar o efeito Bandit. CC Bandit. A gente vai, antes de animar, ele mudar os pontos de Start e End. Aqui no Start eu vou deixar aqui e o End vou trazer bastante aqui para trás, saindo até da composição, inclusive. Agora aqui a gente consegue animar a cauda mexendo. Foi por isso que a gente colocou também dentro de uma pré-composição. Lembrando que essa pré-composição também precisa ficar do tamanho da composição da animação. No caso lá a gente está com 3 segundos. Aqui eu vou também deixar com 3 segundos. E pronto, a gente só faz agora a animação do Bandit. Que eu vou deixar 64. Vou suavizar os keyframes, selecionar eles e dar um F9. E voltando para a camada do tutorial, já vai estar animada o rabo. Lembrando que como é um looping, a gente aqui, em vez de zerar, vai copiar o primeiro e colar no final, para que ele se repita.
Aqui eu percebi que deu uma afastada na animação. Eu vou fazer o seguinte, a gente pode diminuir aqui o ponto de end e start, porque vocês percebem que está vazando aqui do próprio traçado do shape. E para a gente corrigir isso, a gente aproxima mais aqui esse start. Então a gente vai puxar um pouquinho mais para cá. Tá quase, só mexer um pouquinho mais na rotação. Acho que eu vou até juntar mais um pouquinho para cá. E pronto. A cauda já está vinculada ao corpo da baleia. Da mesma forma, a gente vai adicionar agora as nadadeiras. Vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V. A gente vai colocar elas aqui. Essa é a parte aqui quase central. E vai vincular também ao nulo. Vou até deixar as cores dos elementos iguais e verde. Agora, a gente vai fazer uma animação de escala nessas nadadeiras, porque como ela está rodando, vai ficar aparecendo essa falha como se estivesse entrando dentro da própria parte branca. E o primeiro passo que a gente vai fazer é colocar as nadadeiras abaixo da parte branca do corpo. Agora, a gente vai abrir o parâmetro de escala, vai desmarcar este vínculo que tem aqui, porque ele que faz a escala tanto horizontal como na vertical. E é a partir dessa parte de animação da escala vertical e horizontal que a gente vai simular um efeito 3D. Então, a gente marca aqui um keyframe. Quando vai chegando aqui, nessa parte, a gente vai colocar o 100 em 0, no caso. Tanto é que, ó, que ele vai afastar. Quando chega aqui na parte de baixo, a gente vai querer que veja novamente as nadadeiras, no caso, e vai colocar 100. É só um jogo de escala aqui, tá vendo? Vai para 100. Quando chegar nessa outra metade, a gente já zera novamente o 100. E coloca o mesmo keyframe do início no final. Ele vai fazer isso. Que a gente pode até afastar mais um pouquinho já para a nadadeira abrir. E pronto, a nadadeira é só questão do jogo de escala. A gente vai deixar 100, 0, 100, 0 e 100. E aqui os keyframes vocês vão ajustando conforme vão gostando que fique na animação. E para fechar a animação da baleia, nós iremos agora colocar a barbatana. Vou fazer do mesmo modo, copiar aqui e colar. Na barbatana, a gente vai diminuir um pouquinho ela. Vou abrir aqui a escala. Vou também, com o atalho Y, botar o ponto âncora nessa parte de baixo. E a gente vai utilizar o mesmo princípio das nadadeiras. Como nós temos a visão superior, eu vou dar uma rotação um pouco para cá, para acompanhar a baleia. E a gente já vai começar zerando aqui a escala para ficar em cima. Deixa mais um pouquinho. Aí, do mesmo modo, marcamos um keyframe e lembrar de vincular a barbatana ao nulo. Aí chega aqui na lateral, a gente vai colocar em 83, no caso menos 83. Vai ficar porque a gente diminuiu a escala. Se não tivesse diminuído a escala, teria ficado 100%. Então a gente vai deixar aqui em menos 83 e vocês percebem que ficou por aqui, né, em cima do olho. Então a gente vai afastar essa barbatana pra cá. Vamos voltar aqui.
Aí, do mesmo modo, quando chegar nessa parte de baixo, a gente vai zerar novamente. Inclusive, eu vou colocar essa barbatana também abaixo do branco corpo, para que ela não fique aparecendo por cima dessa parte branca. E aí, apareceu. Aí aqui a gente copia esse keyframe, né, para ficar. Mas no caso, como já vai estar nessa posição desse lado de cá, a gente vai tirar o menos, só vai deixar 83. Aqui apareceu. E aqui é importante também que a gente faça a animação da posição. Porque como ele vai passar para o lado de cá, não vai aparecer a barbatana quando ela estiver no 83% desse lado. Então, a gente vai abrir o parâmetro de posição. Quando chegar aqui, a gente afasta a barbatana para ficar aparecendo aqui. Marca o keyframe. E a gente já vai zerar novamente a escala do começo para ela voltar para o canto. E também a gente vai copiar esse primeiro keyframe e colocar aqui no final, para que a posição da barbatana retorne para o canto inicial que estava. Aqui a gente pode até se basear na animação da nadadeira e trazer mais um pouco os keyframes para cá. E aí vocês vão ajeitando conforme acharem melhor. Mas basicamente o princípio é o mesmo da nadadeira. A gente anima a escala e como a barbatana tem essa parte da rotação para ser para dentro, a gente precisa também mexer um pouquinho na posição dela. Para finalizar, a gente vai juntar tudo, todas as camadas, colocar dentro de uma pré-composição, baleia, e a gente vai dar um efeito de sombra nele. A gente vai aqui em Layer, selecionar a camada no caso, Layer, Layer Styles e Drop Shadow. Mexe na distância e no size, no tamanho. Pode diminuir um pouquinho lá da opacidade. E vai dar esse sombreado, uma impressão de ser 3D. E pronto, está finalizada a nossa animação de uma baleia 2D. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas que também gostam de animação. E se você recriar este projeto, publique o resultado nas suas redes sociais e me marque. Vou adorar ver a sua versão da animação. Até o próximo vídeo!